Muito bem, vamos continuar. Vamos continuar. Bom, grosso modo o que a gente viu que é possível usar matemática razoavelmente simples, né, progressões geométricas e iterações, para tentar descrever a dinâmica de uma espécie. O que eu descrevi aqui é uma espécie, que eu supus que essa espécie tem uma dinâmica própria, que ela não é influenciada por outras espécies, certo? Eu supus isso, certo? E isso, muitas vezes, não é verdade, como já apareceu aqui, quando a gente começou a discutir, regulação populacional. E a gente já mencionou as 3 principais interações ecológicas, certo? Quando eu digo interações ecológicas, eu estou me referindo a interações que mudam mudam o número de indivíduos de uma população. Isso é uma interação que eu vou chamar de ecológica, certo? Diferente de que se a gente está fazendo questões intracorpóreas de animais, etc. Interação ecológica. Né? E a gente já mencionou aqui predadores, né? Então você tem uma relação predador-presa, e isso claramente deve modificar os níveis populacionais, tanto da presa, né? Se você tirar o predador, ela pode crescer muito mais, certo? Quanto do predador, que vai depender daquela presa, certo? Tem mais presa, tem mais predador, etc. assim, né? Nós mencionamos a competição por recursos, né? Então, a competição entre indivíduos da própria espécie, e isso é chamado de competição intraespecífica. Mas também existe a competição entre espécies diferentes que consomem o mesmo recurso, né? Espécies competem quando elas consomem o mesmo recurso, né? Não devemos não devemos confundir competição com predação. Você tem um predador que come uma presa, ele não está competindo em nada com aquela presa, certo? Ele está simplesmente comendo a presa, certo? Consumindo, né? A competição se dá porque as duas espécies competem e muitas vezes elas podem não interagir mecanicamente ou organicamente, né? Então, você pode ter um recurso, você tem 2 espécies, o fato de ter essa espécie aqui consumindo parte do recurso dessa outra espécie faz com que essa outra espécie tenha um nível populacional menor, tá certo? Então, isso é competição, né? Basicamente. Então, não precisa nem interferir um com o outro. Existe também, por interferência, que é, por exemplo, quando você tem pássaro territorialista ou certos tipos de formiga, que evitam que uma outra espécie, tentam combater a outra espécie, dando uma paulada, sei lá, bicada, né? Certo? Ataca ela, mas muitas vezes sem matar, ou mesmo matando, mas pode matar, mas não consumir. Então, não é predação, é simplesmente a defesa dos seus próprios recursos, e isso é mais próximo, então, de uma competição. Competição, no caso, por interferência e não por recursos. Quer dizer, e não só por recursos, né? Essas competições entre mais espécies são chamadas de interespecíficas. Específica aqui vem de espécie, né? Não é de uma coisa específica, né? Enfim, nós também, esqueci de mencionar, nós também havíamos falado de mutualismos, certo? Em que o caso mais óbvio e tudo mais é o de planta com o seu polinizador, certo? E existem também outras, que são casos limites, tá certo? Que são, por exemplo, uma árvore grande pode fazer sombra que propicie o crescimento de brotos, né, de pequenas árvores nessa sombra, que ela precisa daquela sombra, então essa árvore está tendo uma relação chamada facilitação, ela facilita a vida da outra, em geral a outra vai crescer e matar aquela, né? Tudo bem. Então tem um monte de variedades de coisas, etc. Enfim, né? Então, essas são interações entre duas espécies, certo? Para eu descrever isso matematicamente, porque eu não vou entrar aqui, porque isso realmente viraria um curso de várias aulas para falar nisso, certo? Mas só para você ter uma ideia, eu quero descrever a interação entre duas espécies, então eu tenho 2 populações, portanto eu tenho que ter 2 funções, certo? A espécie 1 e a espécie 2, certo?
Então, tem que ter uma espécie no tempo t, por exemplo, e eu tenho que ter a outra espécie. Vamos escolher uma letra para outra espécie. P. Tá? Agora, as leis que eu formulei, a lei que eu formulei de Malthus, é só discutir Malthus, certo? Né? Mas antes disso eu tinha escrito isso aqui, né? E disse, isso é mais geral que Malthus, tá certo? O F era lambda n de t para o Malthus, mas para outras situações vai ser uma coisa muito mais diferente. Alguém tinha me perguntado sobre isso. Estou pensando em fazer uma prática depois da terceira aula sobre essas coisas, porque uma das coisas talvez você não saiba, mas conforme você vai pondo uma F um pouquinho mais interessante aí, isso dá a porta para a entrada da teoria do caos. E a gente pode aprender teoria de caos a partir de mapeamento. Aprender, enfim, existe um limite, né? Mas, né, é popular a teoria do caos, né? Beleza? Então, a gente pode fazer uma prática, pode ser uma demonstração, pode ser alguma coisa que vocês mexam, né? Talvez conseguisse fazer isso, uma parte disso só. Porque uma das coisas que você precisa para estudar essas coisas é que, em geral, você não tem mais essa história de solução. Você tem que fazer isso computacionalmente. E é muito fácil fazer coisas computacionais. Hoje em dia, basta uma conexão à internet, certo? Existem programas, porque, claro, você precisa, para fazer coisas computacionais, ou seja, por exemplo, eu tenho aqui uma função complicada, e eu não sei achar a solução, que nem eu escrevi, n de t igual a lambda elevado a t vezes n0, certo? Eu não sei, mas eu posso fazer isso numericamente, porque é tudo uma coisa que você calcula o tempo 1, depois calcula o 2, o 3, é mecânico, e se é mecânico é programável, posso escrever um programa de computador que me faça isso, e depois me dê uma tabela de valores, e essa tabela eu posso pegar, fazer um gráfico e ver o gráfico, pronto, certo? Muito mais bacana ver o gráfico, certo? Do que a tabela. Bom, então eu posso fazer isso, e isso não é difícil de fazer, mas para isso você precisa saber noções de programação, o que eu, obviamente, não vou entrar aqui em noções de programação, certo? Noções de programação, quer dizer, coisa simples, né? Existem linguagens, né? Fazendo aqui um parênteses na aula, existem linguagens, as melhores linguagens são todas de graça, você não precisa comprar nada, é só baixar, certo? Eu uso uma que nem é a mais eficiente, que chama Python, certo? Né? O pessoal mais de ecologia usa uma que chama R. Certo? Essas são as mais simples, certo? Porque elas são mais fáceis de usar. As mais complicadas são a C, C++, e tudo mais. Não é que é mais complicada, elas são muito mais eficientes, mas enfim. Né? E você pode fazer isso e tudo mais, mas isso não é a intenção desse curso, não é um curso de computação, de métodos computacionais, certo? Mas existem coisas que você pode fazer diretamente na internet. Existe uma linguagem que muitos físicos usam, né? Eu não uso muito porque eu tenho certas críticas a ela do ponto de vista do uso científico profissional dela, mas que é a matemática, certo? Chama matemática, com TH, que é um programa muito caro, deve custar uns 10 mil reais. Mas é simples de usar. Mas existe uma versão na nuvem, uma versão não paga, que você pode usar, que é o Wolfram Alpha. Chama Wolfram Alpha, tudo com alfa com PH, você escreve lá Wolfram com W, W-O-L-F-R-A-M, Wolfram Alpha, e você precisa... Bom, já que vocês gostarem da ideia, eu vou projetar para vocês uma Wolfram Alpha, só para vocês terem ideia, né? Beleza, né? Vamos dar só um intervalo aqui da... Scilab, eu não uso porque o Scilab é uma alternativa, matemática, mas eu prefiro usar Python. Né? Então, você escreve aqui Wolfram Alpha, né? E é uma coisa feita, é muito mais para ensino, demonstração e para fazer pequenas coisas rapidamente, tá certo? E você precisa saber os comandos, mas os comandos são em inglês, mas são muito simples, assim, com meia dúzia de comandos você já entra.
né? O que você quer calcular agora, tá certo? Então, eu vou falar assim, eu quero plotar, eu quero um gráfico, plot, de x ao quadrado. Eu uso essa coisa aqui assim, ele vai... E se a internet fosse mais rápida, ela te dá um x quadrado, certo? Olha como é simples. É simples pra caramba, certo? Você fala assim, plota aí, ele plota, basicamente, certo? Você só precisa saber dominar essas coisas aqui, tá certo? Então dá para fazer muita coisa com isso, né? Esse site tem um monte de coisas de demonstração, tem um monte de coisa de matemática, não sei o que e tal, né? Como resolver equações, tá certo? O pago faz diferente. Oi? O pago faz diferente. Não, ele faz basicamente a mesma coisa, só que aqui você não tem todos os recursos, tá certo? Então, aqui é assim, eles fizeram uma coisa que é baseado no programa matemática, mas ele tem um módulo de interpretar o que você escreve, que contém um pouco de aprendizado de máquina, inteligência artificial, mesmo que se você escreve errado, ele entende. Isso a custas de não fazer tudo que faz o outro. O outro, o pago, tá certo? Que eu não tenho nesse computador, senão mostraria. Mas o pago, você não pode errar a sintaxe da coisa, tá certo? Se você escrever plot, e você tem que escrever plot, abrir colchetes, escrever a função, dizer quero a função desde, sei lá, -5 até 5, e ele faz isso para você. Certo? Se você não disser que você quer o gráfico do valor da função, sei lá, x quadrado, x variando, sei lá, de 0 a 10, ele vai falar, não sei fazer gráfico nenhum, você não falou o que você quer. E aqui eu não falei. E ele botou um negócio aí, tá certo? Então, essa é a diferença. Esse aqui, então, ele não é de uso científico, ele é de um uso mais simples, assim, para fazer demonstrações, ou então você tem uma função chata qualquer, e você quer fazer o gráfico, você não quer escrever um programa qualquer, etc. E tal, é só escrever a função, certo? Então, isso aqui é o bom desse negócio. Mas com isso você faz muita coisa, assim, facilmente, tá certo? E que mostra para vocês que muitas das coisas, né, na matemática aplicada e nas aplicações, bom, para física também, na biologia, o uso de recursos computacionais é muito importante, certo? É que existe hoje um fascínio tão grande para o uso de recursos computacionais que muitas vezes as pessoas esquecem fundamentos da ciência. E isso não é bom. Então, isso que você, quando você chega aqui, faz uma conta, te dá uma função horrível, certo? Você fala assim, gostaria de ter o gráfico da função. Por favor, use um programa que faça isso. Você não vai fazer mais isso na mão, ninguém faz na mão, tá certo? Mas, como chegou naquele resultado, aquilo não é mais simplesmente uma coisa de computação, certo? Aquilo envolveu fundamentos. Né? Muito bem, bom, ok. Fecha parênteses a respeito do mundo maravilhoso do cálculo numérico, chama-se isso. Bom, então, se eu tiver duas espécies, tá certo? O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ter aqui uma função, que eu vou chamar de f, que depende... Desculpa, mais um. Tem mais um, certo? No tempo mais um, depende dessa espécie no tempo t, certo? Mas também depende da outra, tá certo? E aqui eu vou ter uma outra função, que eu vou chamar de g, que também depende das duas. Então, esses são os modelos. Conforme você vai pondo funções diferentes, você tem modelos diferentes que incorporam, né, situações biológicas, que alguns são bons para descrever insetos, outros são melhores para descrever pássaros, essas coisas, em plantas. Né? Então, são coisas desse tipo, tá certo? Isso aqui, na matemática, chama-se de um mapeamento. Muito bem. Nós não vamos nos lançar nisso, porque isso realmente é bem mais complicado, tá certo? Mesmo isso aqui, como eu disse, vamos fazer talvez uma prática com isso, tá certo? Substituindo umas f's diferentes e vendo surgir o caos, certo? Mas isso aqui já realmente seria uma coisa totalmente computacional. E
não é a ideia aqui, tá certo? Isso aqui não tem, normalmente, não dá para fazer a conta e achar a solução. Você tem que usar o computador. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente entende que as interações ecológicas são as coisas que mudam os níveis populacionais, certo? Bom, agora, eu falei de competição, predação e mutualismo, mas espécies não têm só uma interação com outra espécie, elas vivem num mundo bem mais complicado, certo? Esse mundo mais complicado, certo? É um mundo de múltiplas interações, certo? Então, eu tenho uma dada espécie, ela interage com uma porque ela, digamos, ela é a presa dessa espécie aqui, mas ela também interage com outras que são seus recursos, ela pode ter uma mutualista, ela pode ser presa de mais de um, ou seja, né, o mundo vive dentro de redes de interação. Né? Então, eu tenho um monte de espécies, né? E normalmente eu faço redes de interação por tipo de interação. Caiu a... Melhorou? Sim, sim. Ah, não, beleza. Então, eu tenho vários tipos. Vai cair uma... Por exemplo, vamos olhar para um caso específico. Redes de interação de consumidores e recursos, predador-presa. Certo? Então, essas são chamadas redes tróficas. As redes tróficas dizem basicamente quem come quem, tá certo? Então, basicamente, como é que você indica isso? Você faz em geral um desenho, você pode pôr uma bolinha, pode pôr um ponto, o que você bem entender, e você põe uma seta, tá certo? Da presa para o predador. Né? Então, você tem uma coisa que vai fazer assim, por exemplo. Em geral, você tende a botar as presas embaixo e o predador em cima, certo? Mas isso é uma conveniência visual apenas, sei lá. Digamos que seja uma coisa assim, tá certo? E vai. Isso é uma rede trófica. Isso se chama rede trófica. Né? Nos temas atuais, dos últimos 20, 30 anos, isso se chama ecologia. O que eu falei antes, você está interessado nas populações, então chama ecologia de populações. Quando a gente vai para um nível de organização um pouco maior, que são essas redes de interação, você tem redes mutualísticas, redes de tróficas, tem vários tipos de rede, você está já num âmbito que é da ecologia de comunidades, né? Comunidades de espécies. Né? A ideia é que forma uma comunidade de espécies, tá? Então chama-se ecologia de comunidades. E isso aqui, em geral, não leva em conta ainda a interação com o meio ambiente amplo, tá certo? Sei lá, temperatura, sei lá, quando você leva isso em conta, leva essas comunidades, as diferentes comunidades e o meio ambiente, você tem o que se chama de ecologia de ecossistemas, certo? São 3 níveis diferentes de organização do pensamento, mais do que da natureza em si, certo? Bom. Muito bem, então você tem essas redes de interação e isto foi muito, muito estudado porque conseguiu-se, com avanços, sobretudo de detecção de animais, com GPS, outros mecanismos também, de radiofrequência, começar a detectar essas interações na natureza e começar a fazer mapas dessas interações, fazer o mapa das redes de interação. Certo? Mapas é esses desenhos, tá certo? Em matemática, isso se chama um grafo. Né?
Na matemática existe uma área chamada teoria dos grafos, certo? Se usa em muita coisa, usa-se em computação, usa-se em teoria de otimização de filas, sei lá, um monte de coisa. Então, esse é um gráfico, e esse gráfico em particular é um grafo orientado, no sentido de que tem uma setinha nele, certo? Teoria de grafos orientados. Bom, muito bem. E começou a se mapear tudo isso, e começou-se a olhar para tudo isso, e a pergunta que a gente se faz é sobre as propriedades da rede de interações. Então, vamos fazer alguns exemplos, tá certo? O exemplo mais interessante, não, mas o mais simples, de rede de interação é com 3, tá certo? Então, é a chamada rede linear, né? E eu vou usar um exemplo de um paper que ficou famoso, acho que dos anos 90, que se chama Gatos que protegem pássaros. Em geral, o gato não protege um pássaro, certo? Ele já o come, basicamente, certo? Então, gatos que protegem. E tem observações, isso aí numa ilha, que eu já não sei mais aonde, em que você teve alterações naturais, alterações artificiais com a introdução de espécies que não são nativas, que é basicamente um gato. Não tinha gato, certo? E também foram introduzidos uns roedores, tá certo? Então, você tem toda uma dinâmica de acomodação. Então, você tem aqui o gato. O gato é o predador de topo. Top Predator, parece nome de filme, né? Top Predator. Bom, aqui você tem os ratos e aqui você tem os pássaros. A descrição das interações aqui é o seguinte: ratos, você não vê rato caçando passarinho, certo? Não, mas ele caça, porque um pássaro não voa apenas. Como é a vida de um pássaro? Como é que começa a vida dele? É um ovo, certo? Então, o pássaro tem uma fase de ovo, né? Ele tem uma ontogenia diferente, e o rato pode atacar o ovo, certo? Então, o rato ataca o pássaro através da fase de ovo, certo? Ou, eventualmente, no ninho, talvez, tal, mas basicamente aí. Então, o pássaro é comido por esse cara. E o gato, obviamente, todo mundo sabe que gosta disso aqui, certo? Mas ele é onívoro, porque ele também come pássaro. Certo? Então, essa é a rede de interações do gato. Muito bem. Se tira o gato, isso é uma observação, tá certo? Você tira o gato, vai lá. Os ratos, o que vai acontecer? Os ratos aumentam, certo? Não tem predador, ele está no paraíso. Não tem predador, basicamente, ele está bem. Então, aumenta. O que acontece com os pássaros? Diminui. O rato come só pássaro? Não. Se ele comesse só pássaro, ele não poderia acabar com os pássaros, porque ele morreria, certo? É isso que se chama de um predador especialista. Um especialista é um predador que tem apenas uma presa. E, portanto, ele não pode acabar com a presa, porque ele acabaria consigo mesmo. Tá certo? E isso é assim. Só que o rato é generalista, certo? Ele tem outros, certo? Então, ao contrário do especialista, é o generalista, certo? Então, ele pode acabar com os pássaros, certo? Puf, tchau, pássaro. Bom, mas o que você observa é que põe o gato lá, certo? O que acontece se eu ponho o gato? O que acontece com o rato? Vai diminuir, certo? O rato também pega os pássaros, tá certo? Então, ele afeta negativamente os pássaros, tá certo? Mas, ele prefere rato, certo? Então, o rato diminui e isso cria um equilíbrio aqui. Então, com o gato tem pássaro, sem o gato não tem pássaro. Os gatos protegem os pássaros, certo? Então, a rede ecológica mais simplesinha com 3, tá certo? Chamada rede, enfim,
Se não tivesse isso aqui, é chamado de cadeia linear. Né? Muito bem, então, pode-se estudar muitas coisas com 3, por exemplo, tá certo? Então, um famoso é assim, né? Você tem um recurso, e aí você tem 2 consumidores. Eu vou chamar de consumidor 1 e o consumidor 2, tá certo? Isso aqui se chama de módulo de comunidade, é um nome técnico, tá certo? Todos isso aqui são módulos de comunidade, com 3, certo? Muito bem, isso aqui representa o quê? A competição pelo recurso R. E o que você tem como resultado da teoria ecológica, e em caso também de observação, é que o melhor consumidor elimina o outro, porque ele consome tão melhor esse recurso, que o recurso que esse aqui consegue não é suficiente para ele ter uma taxa de natalidade ou suficientemente alta ou ele tem uma mortalidade mais alta, enfim, depende, né, para se manter. Então, um elimina o outro. Então, vamos chamar esse aqui de o vitorioso. Tá certo? Ele é mais eficiente. Né? Mais eficiente quer dizer que com a mesma quantidade de recursos, ele consegue gerar mais indivíduos da população dele. Tá certo? Isso é eficiência. Tá? Mas existem situações em que esse cara aqui pode ser que ele iria para o brejo aqui, certo? Mas ele é capaz de consumir o outro. Então, esse aqui é recurso desse. Certo? E aí, o que vai acontecer? Pode haver equilíbrio. Agora, vamos pensar. Bem, então, ele tem equilíbrio porque ele é predador desse aqui. Certo? Esse aqui está aqui porque ele é bom consumidor. Porque também, se ele fosse pior consumidor, e ainda ser predado, óbvio que já tinha ido embora, certo? Não tinha nem graça, certo? Agora, vamos pensar o que aconteceria se eu tenho mais ou menos recursos, certo? Suponha que eu tenho muito recurso. Muito. Certo? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, que a competição entre C1 e C2 é muito fraca, certo? Não é importante C1 com C2. Por quê? Tem tanto recurso que dá para as duas populações, certo? Por um bom tempo. Então, oi. Nesse contexto aí, o C1 consumiu do C2 seria mais raro, né, do que... Isso aqui é uma situação que existe na natureza, mas não existe toda hora. Isso aqui chama predação, porque é um predador, certo? Intra-guilda. Guildas são esses dois, porque eles são uma guilda de consumidores do mesmo recurso, tá certo? E tem predação, porque esse aqui preda esse aqui. Certo? Então, rapidamente, se eu tenho muito recurso, beleza, certo? A competição não é tão importante assim. A vantagem que esse cara tem não é tão importante e, portanto, esse predador aqui acaba fazendo com que a predação elimine o C2. Certo? Então, você pode eliminar o C2, porque a vantagem que ele tem não serve para nada. Do outro lado do espectro, tem pouco recurso, a competição se torna muito, muito importante, tá certo? E a predação pode não ser o suficiente para manter o C1. Então, o C2 elimina o C1. E em níveis intermediários, você pode ter a coexistência de todo mundo. Certo? Então, essa é a ideia. Então, essas são as pequenas redes. Agora, tem rede grande, certo? Então, a gente, quando olha para a rede grande, a gente começa a se perguntar outras questões. Então, vamos projetar uma rede, certo? Vamos projetar a rede. Beleza. Essa aqui, por exemplo, é uma. Claro que as redes muitas vezes não são completas, existem mais interações, mas aqui você tem um monte, está tudo em inglês, porque eu só não consigo achar isso em português, então teria que eu desenhar e eu não desenho. Você tem uma série
exatamente o tipo de coisa que você tem, que eu falei aqui, tá certo? Uma rede que tem um monte de flechinhas, né? Você tem os produtores primários, que é fitoplâncton, tá certo? Vegetação submersa, etc e tal, que é produtor primário quer dizer que pega luz e matéria inorgânica e transforma em vida, certo? O fitoplâncton é consumido por um outro tipo de plâncton, que é o zooplâncton, e as plantinhas têm lá uns patos e marrecos e gansos que consomem isso aqui, que por sua vez podem ser consumidos. O zooplâncton é a principal fonte de pequenos peixes, sei lá, seriam os peixes quase que vegetarianos, no sentido que... Tá? E aqui você tem os pássaros e os grandes peixes. Os grandes peixes, os patos e os grandes patos, os pássaros que consomem, sobretudo, esses peixes, tá certo? Alguns outros também. Né? E você tem uns passarões lá que são os pássaros que consomem, inclusive, peixes grandes e que conseguem pegar pato e tudo mais. Então, naturalmente, existem níveis tróficos, certo? Mais ou menos. E a pergunta é sobre a estabilidade da rede. E é aqui que a gente vai começar a ver coisas interessantes. Se eu chegar aqui e retirar uma espécie, eu quero saber se a rede vai ser muito afetada, tá certo? Então vamos fazer umas tentativas, assim, eu nem tem muito, né? Tira a águia aqui. Aqui em cima tem a águia, certo? O que você espera que aconteça? Aumente a quantidade de patos. Diminui a quantidade de bivalves. Porque o pato tá beleza, nossa, vai tá ótimo, tá certo? A quantidade de bivalves, E a quantidade de herbívoros, ele pode, então, você pode ter um caminho que seria por aqui, certo? Você tira esse cara e esse caminho aqui pode sofrer uma diminuição. É claro que a pergunta, e isso não dá para responder só no bate-papo, é se alguma das espécies abaixo, nesse caminho, vai ser eliminada também. Será que ela vai ser localmente extinta, né? Certo? Isso a gente não sabe, certo? Muitas vezes, sim, muitas vezes você tem os caras que estão aqui embaixo, podem ser extintos, tá certo? Depende um pouco do fator de reprodução desse pato. Esse pato aí, ele é um pato que tem uma relação muito importante com a águia. Então, ele tem uma relação, o único predador dele é a águia, tá certo? Então, pode ser que a população estoure e me dê um problema exatamente aqui nessa linha. Pode ser, certo? Se houver, isso se chama de uma cascata trófica, uma cascata de extinções uma atrás da outra. Diga. Por exemplo, o pato, ele poderia, por causa da falta das águias, ele ia ter muito mais pato, consumindo muito mais fitoplâncton, que aí afetaria toda a segunda... Poderia, tá certo, poderia. É que, na prática, o fitoplâncton é muito, tá certo? Difícil de comer todo, certo? Então, mas, enfim, se tem muito, tá certo? O pato, tá certo? Ele pode consumir muito fitoplâncton, ele pode fazer com que tenha pouco peixe, por exemplo, certo? Agora vamos fazer uma brincadeira, por exemplo. Se você tirar os pequenos peixes, nossa senhora, um boliche isso aí, né? Derrubou uns 10, certo? A quantidade de zooplâncton vai aumentar, porque ele vai perder o predador. Um deles, é verdade. E o biplâncton também. Aumentando o biplâncton, o Vert e Vars vai começar a diminuir, e o Bivalves também. E a partir disso, o Epivolis duck vai começar a diminuir também a existência dele, porque Exato, tem todo um caminho aí de coisas. Quer dizer, só a única coisa que eu reparo que eu faço é que não necessariamente vai deixar de existir. Quer dizer, a população vai ser afetada, mas eventualmente pode deixar de existir, porque se você tem um sistema complexo de várias interações, então pode haver. Oi? tem algo que dure por bastante tempo, tipo, usando o exemplo de quando o meteoro chocou a Terra e os dinossauros começaram a deixar de existir, as plantas começaram a deixar de existir também por causa da poeira que estava pela Isso. Então os herbívoros começaram a morrer, os dinossauros começaram a morrer por não ter alimento, Exato.
certo? Existe, quando você tem esse tipo de situação, que não precisa ser um meteorito, você pode ter um incêndio na floresta, por exemplo, uma árvore que cai, você tem um processo de sucessão ecológica, né? Quando cai uma árvore e forma uma clareira, certo? Primeiro vem a grama, depois da grama vem os herbívoros, depois a grama some, aparecem as árvores, isso chama-se sucessão ecológica, certo? Diga. O que mais afetaria essa rede seria se tirasse o plâncton? O plâncton realmente, o fitoplâncton, né? O fitoplâncton é muito, muito importante, porque é ele que é a entrada de energia no sistema, certo? Foi ele que pega a luz, tá certo? Porque da onde vem a energia do sistema, certo? Ele que pega a luz, certo? Então, realmente, ele é um recurso dito basal, e é como se ele tirasse, realmente, puxasse a perna do negócio. Diga. Eu não sei se é viajar muito, mas submeter esse sistema assim à retirada de algum recurso pode ser feito com a intenção de fazer uma espécie, entre aspas, evoluir, ou criar condições para... Exato. Existem experiências que se chama colocar um sistema sob estresse. Então, isso se faz só com coisa que você pode jogar fora, certo? Quer dizer, basicamente, se faz muita experiência desse tipo com fitoplâncton, porque fitoplâncton, tem muitas espécies de fitoplâncton, aqui virou uma, certo? Então, muito tipo diferente, tem milhares, certo? E elas todas consomem nitrogênio, oxigênio, potássio, então são minerais, certo? E luz. Então você pode controlar facilmente esse negócio, você pode colocar ele sob estresse, certo? Põe, tira e tal. Existem também experiências chamadas de evolução rápida. Certos tipos de bichos podem ser induzidos a uma evolução rápida, mas isso em geral é coisa do tipo ácaro. Ácaro tem evolução rápida. Às vezes tem que ser micro-organismo, um organismo pequeno, certo? Para fazer experiência. Mamíferos é inviável. Mamíferos, o tempo evolucionário é de milhões de anos, certo? A evolução opera... Aqui a gente não está falando de evolução, porque a evolução, em geral, opera na chamada escala evolucionária, tá certo? Que é de milhões de anos para a maioria das espécies, certo? A escala que a gente está falando aqui é a escala dita ecológica, tá certo? Então, tem uma diferença entre evolução e ecologia nesse sentido, né? Mesmo sendo processos ecológicos, muitas vezes, responsáveis pela seleção natural, mas a evolução, a criação de novas espécies e a extinção de outras, se dá em escalas de tempo muito mais largas. Bom, então, além de... Estávamos falando aqui do nosso peixinho, tá certo? Mas olha só o que acontece. Tem uns que só comem peixinho, certo? Olha lá, o peixão grande, esses pássaros aí com essa flamingo, sei lá, tá certo? Essas gaivotas e tudo mais, eles somem. Acabou a comida, foi embora, tá certo? Então, isso vai afetar também a águia e vai acabar com aquele outro que também é um tipo de águia. Você vê, mas existem coisas que se você mexe, elas podem ter menos efeitos, tá certo? Por exemplo, se você tirar o zooplâncton aqui, ele não é recurso essencial para ninguém, né? O peixe pode comer o fito e ele também é comido pelas bivalvas, mas a bivalva pega o fitoplâncton também. Então, tchau, o zooplâncton, pode tirar ele daí. E isso é importante. Existem espécies que são espécies que são como pedras angulares, né? E se usa em inglês esse nome, keystone species. E tem outras que não são tão importantes do ponto de vista da estrutura da rede, tá certo? Vocês já perceberam que essa rede tem estrutura, no sentido de que o número de setas que cada uma das espécies tem não é o mesmo. Tem espécie com uma, tem espécie com 4, 5, tá certo? Então, a distribuição do número de espécies. Tem várias espécies com com mais conexões e tem outras espécies com menos conexões, né? Então, a remoção de espécies com muitas conexões pode, em geral, fazer com que você elimine crie cascatas, crie propriedades estruturais mesmo, a rede se desfaz, ou muda completamente, e tem coisas que, ainda bem, podem sumir. Porque, por exemplo, a gente tenta sumir com umas espécies, certo?
Todo mundo gostaria de acabar com o mosquito da dengue, certo? O Aedes aegypti, certo? Então, é preciso saber se acabando com a Aedes aegypti a gente não desestruturaria grandes redes de interação, certo? Então, para isso, tem ecólogo que foi atrás e vê isso e diz que, olha, tudo bem. Aparentemente, né, o Aedes não é um elemento essencial, não é uma espécie basilar, nem é uma espécie de muitas conexões, tá certo? Porque ele basicamente não tem muitas interações, tá certo? Ele consome basicamente nutrientes que estão na água, né? Porque tem a fase larval, né? Tem as larvas, ovo, larva, e a fase chamada alada, né? Ele voa. Quando ele voa, ele precisa de duas coisas: mosquito, água e sangue, certo? Água para viver, sangue para reproduzir, certo? E então ele é um parasita, né? Do homem, no caso, mas também de outros animais, tá certo? Mas não chega a afetar a nossa população. Enfim, poderia afetar através de patógenos, certo? Então, tirá-lo não significaria uma desestruturação da rede, certo? Uma forma de caracterizar redes, deixa eu mostrar uma outra rede, só menos pictórica, que é coisa um pouco mais profissional, né? Uma rede trófica aqui, por exemplo, é uma coisa assim, tá certo? Você tem várias situações aqui dentro, né? Você tem competição, tá certo? Aqui, né? Esses dois estão competindo por esse recurso, tá certo? Tem uma quantidade muito, muito grande de ligações, etc. E tal. Isso é uma rede típica, trófica típica. Você tem lá em cima o top predator, tá certo? E tem aqui os que são mais de base, então em todos os intermediários, tá certo? Uma forma de caracterizar, que está escrito aí, tá certo? É definir uma coisa que chama-se o grau de uma espécie. Né? Aqui ele fez uma diferenciação, o grau de uma espécie é quantas setas essa espécie está ligada, tá certo? Aqui ele fez uma diferenciação entre grau de espécie que está entrando e de espécie que está saindo. Então, aquele 26 lá naquela ponta, certo? Tem grau 5 entrando, porque tem 5 flechas que entram, são recursos que ele consome, e tem grau 1 para saída, ele é só consumido para aquele outro, tá certo? Então, uma forma de caracterizar redes é você, diga. O que seria o 19? 19, vamos ver, cadê o 19? Está bem no centro. Esse é um bicho que come muita coisa, né? Por exemplo, ele tem um grau muito alto, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no total, certo? Tem duas setas no idental. Oi? O alto dele só tem 1, mas tem 6 que entra. Oi? Uma seta saindo dele entrando nele. Ah, canibalismo. Canibalismo. Tem, claro. Canibalismo existe. Quer dizer, o canibalismo muitas vezes não existe entre espécies no mesmo estágio, certo? Mas tem peixe grande que preda os próprios peixes da própria espécie pequenos, certo? Os filhotes, o bichão é grande, sei lá, bacalhau, assim, um bom esse negócio, ele começa como larva e vai para lá em cima, certo? No meio disso ele vai comendo, certo? Tem uma espécie de suricato que controla a natalidade assim. De? Suricato. Quando aumenta muito a taxa e quando eles estão, durante o inverno e tem pouco alimento, eles começam a se autoconsumir. Então, são mecanismos. Muitos insetos têm canibalismo e tudo mais, não é certo? Eu não sei se é isso lá que você falou sobre não mostrar o sistema todo, mas para você ser uma espécie top, você teria que ter uma taxa de natalidade menor para não consumir. É que, em geral, isso é verdade. Isso é uma área que se chama macroecologia e que usa, enfim, não é só macroecologia, mas são chamadas taxas vitais, tá certo? Né? Que é o seu metabolismo. Isso tem a ver com a quantidade de taxa de reprodução,
mas também a taxa de produção de calor e tudo mais. E você vai ter, por exemplo, menos lá em cima, vai ter o metabolismo total é aumentado, mas, em geral, essas espécies têm menos, certo? Tem uma taxa de reprodução menor. Mas isso é especulativo. Tá? Tem, sei lá, gato reproduz pra caramba. Tá? E ele é um predador de topo. Tá? E tem predadores, tem herbívoros que reproduzem muito também, e são predados. A lebre, coelho, todo mundo fala, reproduz que nem um coelho, não é? Porque coelho reproduz mesmo muito. Ele não é top predator, não é do topo, certo? Mas não é da base, é um herbívoro, certo? Então, tem essas coisas, certo? Então, bom, enfim, e aí você pode olhar, e uma das brincadeiras que as pessoas fazem, obviamente, é tentar olhar a estabilidade dessas redes e o que acontece quando tira certas espécies ou não, certo? Você também gostaria de poder comparar redes, certo? Será que todas as redes têm características em comum, por exemplo? Você poderia pensar, isso aí é uma rede em um certo lugar, mas se for outro lugar, tem outras espécies, mas será que elas têm características em comum? Então, isso faz parte da teoria de redes que se usa em ecologia, né? Ecologia de redes de interação. E a forma mais simples é fazer um histograma de número de espécies que tem um certo número de setas entrando e saindo, tá certo? Então, eu faço uma coisa assim, ó. Espécie que só tem uma seta, tá certo? Então, eu vou lá e conto quantas tem. Espécies que têm 2 setas, espécies que têm 3 setas, espécies que têm 4 setas, espécies que têm 5 setas. Eu posso fazer um histograma, tá certo? Esse histograma para redes tróficas, né, tem mais ou menos essa cara, assim. Ele decai. Nas redes naturais, certo? Redes naturais, tem muitas espécies com poucas iterações e algumas espécies com muitas iterações. Certo? Por quê? Boa questão. Não sabemos. Por que será que a natureza faz com que as coisas sejam assim? Boa questão. Deve ser um problema evolucionário, certo? Ou pode ter a ver com maior estabilidade, menor instabilidade. Não sabemos, certo? Se você quiser virar ecólogo, está aí um bom problema para você trabalhar. Diga. Por que o 17 ele não está como top espécie? Porque ele está consumindo, mas ele não tem nenhum... É verdade, é besta. Ou é porque ele... Ele consegue, é meio arbitrário nessa definição. Você poderia dizer, ele não é consumido por ninguém, ele é de topo, tá certo? É que como ele consome o recurso basal, tá certo? Então, sei lá, não puseram no topo porque ele não consome um intermediário, né? Tá certo? 13, ó. 13, cadê 13? Ali em cima do... o 13 está bem aí, exato, tá certo? Ele tem... essas definições aí que esses caras usaram não são muito rigorosas, né? 24 certo? também, o 30. Enfim, dá para ver claramente que, enfim, tem uma distribuição e tem espécies mais estáveis e outras menos estáveis, né? Certo? O 13, por exemplo, deve ser estável, porque ele tem essa espécie de base aqui. Deixa eu ver, 17. E outra de base. Tá certo? Se a de base vai embora, o 7 vai embora. Tá certo? Não, o 7 não vai embora, porque ele também consome outro de base aqui. Tá certo? Então, o 13 deve estar bem, porque ele tem várias setas. Tem muitas setas, também te dá essa estabilidade aí. Tá certo? Enfim, então, são questões abertas, porque é assim. E também são questões do tipo, como é que é a estabilidade das redes? Uma outra questão muito discutida hoje em dia
é assim, quanto maior a rede, é mais ou menos estável? Pergunta em aberto. Por simulações computacionais simples, da década de 70, 80, seria menos. Mas, observacionalmente, isso não está comprovado, e é uma questão também, e talvez não seja o tamanho que determine, certo? Pode ser isso, certo? Pode ser que a pergunta está mal posta, certo? Diga. Mas você não tem perda de energia de um nível para o outro? Então, aumentando os níveis de uma cadeia alimentar assim, você tem mais perda de energia, assim diminui a estabilidade, né? As teias alimentares não passam de 7 ou 8 níveis. Fluxo de energia, por questão de fluxo de energia, perda de energia, não tem, certo? Não passa disso. De muito. Bom, muito bem. Então, você vê que mexer em coisas é perigoso, certo? Então, existe um caso, eu não sei se eu tirei essa foto. Tem um caso muito famoso, que foi na África, em que tem um lago aqui, é o Lago Vitória, esse lagão aí, tá certo? Está marcado. Lago bem grande, vocês veem que, tá certo? Com proporções muito grandes. E é uma região bem pobre, tá certo? Uganda, Ruanda, são regiões pobres, certo? Então, foi introduzido aí, eu acho que no fim dos anos 50, nos anos 60, uma nova espécie, tá certo? Que é uma... Oi? Não, ela não existe em nome em português real, é perca do Nilo, certo? Enfim, há um bichão desse tamanho. Não existia ela foi introduzida, foram lá e colocaram ela com a ideia de... sempre a ideia ganha dinheiro, certo? Basicamente. Mas a ideia era ganhar dinheiro com turismo de pesca esportiva, mas também se justificaria porque você estaria colocando um peixe muito grande e, portanto, muito... uma vez pescado, dá muita comida, etc. e tal, não sei o quê. Foi um dos maiores desastres ecológicos que se conhece hoje em dia. Certo? A introdução da perca, a perca não tem nenhum predador lá, tá certo? Aqui está a perca, essa estrelinha aqui, você vê que aqui é anos 70, eu tinha errado, tá certo? Ela sobe, depois dá uma amainada aqui, tá certo? E, basicamente, e aqui você tem essas, que é um conjunto de espécies, são os peixes menores, tá certo? Eles colapsam praticamente ao zero, tá certo? Aqui. Isso gerou uma série de problemas, porque você, ao introduzir essa espécie, portanto, aqui é o caso contrário que a gente estava discutindo, o que acontece se eu tiro uma espécie, agora estou discutindo o que acontece se eu ponho, certo? Colocar a espécie de forma natural ou via humana, né, cria uma coisa que se chama assim, invasões biológicas. Uma invasão biológica é isso, é uma espécie que não existe num dado lugar e consegue se estabelecer. Então, ela pode afetar todas as redes de interação, tá certo? Essas redes de interação podem ser afetadas desse jeito. Tá? Isso no Lago Vitória gerou problemas sociais graves. Começou a ter desertificação da margem. Aí você vai ver o que tem a ver, tá certo? Tem a ver que, enfim, tudo isso mexe com o zooplâncton, mexe com muita coisa, tá certo? E acaba tendo efeitos químicos, etc. e tal, e que começou a ter desertificação da margem, quer dizer, é inacreditável, certo? Então, essas introduções são muito, muito perigosas, né? E isso nos leva... só antes de entrar para a parte final, isso nos leva, antes de entrar para a parte final, existe todo um interesse por redes, não só ecológicas, hoje em dia são uma área da matemática aplicada muito ativa, tá certo? Então, como são as redes, por exemplo, sei lá, de relações sociais? Né? Também será que são assim? Como é que são redes de tudo que é tipo? Né? Então, existem as redes chamadas de pequeno mundo, né? Que são redes em que a distância máxima entre dois
entre dois nós da rede é muito pequena, que são as relações sociais, certo? Esse famoso experimento dos 6 graus de separação, que eu acho que talvez alguém tenha ouvido, né? Que era um experimento lá nos anos, acho que 50, 60, certo? Em que tinha uma carta, que a pessoa tinha que passar a carta para tinha um destinatário, mas ela tinha que passar para alguém que ela conhecesse, que ela pudesse dar a carta, certo? A questão e essas cartas chegavam nos destinatários, as que chegaram, certo? Foi contada por quantas pessoas passou, certo? E a média é 6. E a pessoa destinatária é completamente desconhecida, tirada ao acaso, um endereço, leva lá, tá certo? E são 6. Então, a rede muito conectada, certo? Diga. No canal do YouTube, lá o canal Mega Curioso, eles fizeram uns vídeos mostrando essa relação dos 6 graus. Eles conseguiram conectar Whindersson Nunes com Albert Einstein e outras duas. Isso, você pode estabelecer várias coisas. Tem a famosa rede de... Você conecta 2 atores de Hollywood se eles estiveram no mesmo filme, certo? As coisas desse tipo. Então, se cria muitas redes, tem redes de muito interesse, tem redes muito importantes, nós vamos falar na próxima aula sobre epidemias, certo? Redes, por exemplo, uma das que foi muito estudada são redes de relações amorosas sexuais. E elas são importantes para saber como se transmitem doenças sexualmente transmissíveis. Se a rede é muito conectada, a rede tem nós com alto grau, tá certo? Perguntas, tá certo? Diga. Eu ia comentar sobre a gate do Nicolas Cage. Só por causa do gráfico da aula. Você já viu essa? Oi? É uma gate que faz você chegar ao Nicolas Cage por 7 pessoas. Ah, tá. Beleza. É bem legal. Não conhecia. Anotar que, em geral, todas essas ligações são feitas para pessoas vivas ao mesmo tempo. Tá? A sua distância com Newton certamente não é 6. Tá? Beleza, né? Bom, muito bem. Então existe todo um interesse de se estudar isso e tem aplicações muito práticas, né? Só para... Tinha aqui uma rede de relações românticas reais numa escola lá nos Estados Unidos, tá certo? Tem muitas pessoas desconexas, que são pessoas que têm, sei lá, tem um namorado fixo, sei lá, não sei o quê, e tem um núcleo central de pessoas, certo? Né? Se você quiser evitar doenças sexualmente transmissíveis, digamos que você queira distribuir preservativos, o que você tem que fazer aqui? Provavelmente para esse ponto mais ao sul. Você tem que dar para o cara mais promíscuo, né? Para a pessoa mais promíscua, certo? Você poderia recriminá-la moralmente, mas é ela que deve ser tratada, certo? É o promíscuo que tem que ser tratado, porque ele que espalha, certo? Bom, ok. O que eu queria falar é que tudo isso também se conecta com uma coisa que está muito em voga, que é a questão de aquecimento global. Como é que aquecimento global afeta o planeta Terra de muitas formas, tá? Afeta, inclusive, a questão do nível de água dos oceanos, calotas polares, todo mundo sabe isso, etc. E tal. Enfim, aqui eu gostaria de falar um pouco rapidamente só sobre as questões de aquecimento global que se referem à questão ecológica. Como é que a temperatura poderia afetar redes ecológicas? Ou como é que ela afeta espécies? Diga. Tem um caso, por exemplo, que é pouco distante, mas no Canadá, porque por causa das fotos polares que estão derretendo, os ursos estão se aproximando muito mais do Canadá e estão tentando entre a população humana com eles. Por exemplo, essa é uma forma indireta de aumento de temperatura. A temperatura modifica o ambiente e o ambiente a espécie tem que se adaptar, certo? Tem maior consumo de energia para regular a temperatura corporal. Poderia ter maior regulação de enzima para... sim, o que quer dizer que todo dispêndio de energia para alguma coisa reduz, em geral, o fitness, ou seja, a capacidade reprodutiva. Diga. Branqueamento corais. Também, exato. O derretimento das calotas polares pode aumentar o nível de água e fazer algumas áreas que era tipo praia,
ficar submerso. Exato. E quem dependia daquilo pode muito bem dançar, certo? Então, espécies de regiões, enfim, litorâneas, né? Diga. Existem espécies que elas só conseguem se reproduzir em certas temperaturas. Por exemplo, Exato. os peixes que para reprodução vão para águas mais quentes e águas mais frias, Uhum. na época de colocar ovos. por exemplo. Exato, exato. Essa é uma interação bastante importante, muito, muito importante, porque é uma interação mais direta, tá certo? Eu falei rapidamente, né, do nicho, quer dizer, quais são as condições que uma espécie tem que ter para ter reprodução, certo? Então, mudança de temperatura poderia fazer com que a taxa reprodutiva dessa espécie diminua muito, porque, eventualmente, só uma parte da espécie se adapta a uma nova temperatura. Sim. Uma redução drástica na temperatura, como já ocorreu vários anos atrás, pode fazer todo o planeta. Exato. Enfim, pode mudar tudo, certo? A gente está falando de 2, 3 graus aqui, né? Diga. Não era. Aí entraria a teoria do caos, tipo, se alterar a temperatura? Não entra diretamente. Quer dizer, esse sistema é extremamente complexo, no sentido de múltiplas interações e múltiplas conexões, e tem adaptabilidade e tudo mais. A gente não espera poder fazer previsões exatas, certo? A gente não espera conseguir fazer, porque você não tem nem o mapeamento das redes de interação do mundo, certo? Não tem. Então, bom, uma outra coisa é que vocês viram aqui que tem essas espécies mais embaixo nas redes, tá certo? Que são, em geral, consumidas por muitos, né? E tirar elas, né? Parecia inocente, mas, de repente, você tira o fitoplâncton e some a água, certo? Basicamente, né? Pode acontecer, certo? Então, existem espécies também que não regulam temperatura corporal, né? Tá certo? Os anfíbios, os répteis, muitos insetos, não, todos os insetos, eu acho, certo? Eles não têm regulação de temperatura, tá certo? Eles têm a temperatura ambiente, basicamente, tá certo? A temperatura deles varia a temperatura ambiente e eles variam junto, tá certo? São ectotérmicos. E mudanças de temperatura para essas espécies podem levar elas à extinção, porque você precisaria do que as pessoas chamam de uma certa plasticidade. Você tem que ter uma adaptabilidade, tá certo? A viver em temperaturas mais altas ou eventualmente mais baixas, porque o aquecimento global é uma média, certo? Pode ter lugar que esfria, certo? Então você pode mexer com coisas aqui embaixo dessas estruturas que eu acabei de mostrar, tá certo? Que tira algo que pode ser essencial, certo? Então, tudo é muito ainda especulativo, porque, claro, a gente não tem efeitos apenas do aquecimento global. A gente tem várias crises ecológicas hoje em dia, certo? De extinção de centenas a milhares de espécies de um tipo. Por exemplo, existe uma crise mundial de anfíbios, certo? Então, anfíbios podem ser afetados por várias coisas, né? Uma das principais não tem a ver com o aquecimento global, certo? Tem a ver com a fragmentação de hábitat, porque o sapo, vamos dizer, certo? Ele vive bem numa mata, quando ele tem que atravessar um campo para ir para outra mata ou ir se reproduzir perto da água, né? Ele é afetado por predadores que ficam lá nessa parte descampada e comem facilmente, certo? O bicho. Isso é uma das razões do declínio, certo? Tem artigos, inclusive brasileiros, mostram, usando estatísticas sobre anfíbios no mundo inteiro, que existe um efeito da fragmentação fazendo com que os anfíbios decaiam. Esse processo basicamente se dá quando você tem a mata e você tem o rio. Ele tem que se reproduzir no rio, certo? Tem o girino no rio, etc. E tal. Então, essa fase, ele tem que ir lá, se reproduzir, depois esses girinos, esses juvenis, tem que ir para a mata, certo? Então, eles têm que ficar passando por essa região que não é o habitat deles, certo? Qual é um jeito fácil de resolver isso?
Bom, claro, santuários, mas não dá para fazer muito, certo? Mas, não, um jeito é, você passa uma lei dizendo que não pode desmatar do lado do rio, certo? Né? Então, Código Florestal, estava em discussão, certo? Por que tem que ter na margem dos rios, pelo menos, sei lá, 3 a 5 metros, tá certo? Em parte, não só por isso, mas você tem toda uma série de processos de espécies que saem, tem essas fases de rio para depois fases de mata, e que são muito prejudicadas se tiver uma descontinuidade, certo? Para isso e isso é muito importante, tá certo? E está caindo, certo? Como todo mundo já ouviu falar, certo? Bom, então, você vê, anfíbios, outra coisa, insetos, né? Insetos também está muito em moda se falar, todo mundo ouve falar do decaimento das abelhas, né? Então, bom, no caso das abelhas eu acho que é basicamente uso de inseticida, mas a abelha é polinizadora, certo? Isso que, então, você tem notícias que você vê de uns anos atrás, sei lá, na China tem plantações, né, tem pomares, né, de maçãs, que tem que ser polinizados artificialmente porque sumiram as abelhas, certo? Então, tudo bem, isso é uma plantação, questão de agricultura, você dá um jeito, mas na natureza isso você não dá jeito nenhum, certo? Na natureza não agricultura. E, basicamente, você some com certos insetos, né, você some com insetos, ou com as abelhas, sei lá, insetos em geral, você pode ter a extinção de muitas espécies de plantas, porque está dentro dessa rede ecológica e você pega tira um negócio e pum, foi-se aquele, tá certo? Então isso permeia hoje o mundo, tá certo? E nem tudo isso tem a ver com aquecimento global, tá certo? Mas, basicamente, isso, o aquecimento global pode afetar todas essas cadeias. Eu falei aqui só de tróficas, mas teria as mutualísticas também, certo? Se tiver mutualismos ditos obrigatórios, tá certo? Que uma planta não existe sem aquele polinizador específico dela, né? Você pode ter extinções porque certas espécies não se adaptam, mas não é só que ela some, ela pode criar uma cascata. E essa ideia de cascata trófica ou de cascata de extinções dentro de redes é muito importante para se entender isso e faz parte das pesquisas atuais em ecologia de comunidades, né? Então, antes de encerrar, só fazer um último adendo sobre... Né, eu estou falando aqui de aquecimento global, acho que na aula passada tinha mostrado claramente de que existe um aquecimento global, tá certo? Então, existe hoje em dia uma quantidade de pessoas que começam a ser negacionistas, tá certo? Mas isso é ignorância, tá certo? Basicamente, é não saber ler o gráfico, certo? A outra questão é o que cria, certo? O aquecimento. Isso é uma outra questão, tá certo? E para isso existem estudos muito bem fundamentados, que é efeito estufa, tá certo? Todo mundo sabe o que é efeito estufa, não? Não, efeito estufa é o seguinte, você recebe sol, radiação solar, e ela tem um certo espectro, tá certo? Ela vem muita coisa no espectro visível e no ultravioleta, tá certo? São as frequências da luz, né? E a atmosfera é basicamente transparente a essas radiações, tá certo? Então, isso chega e bate na Terra. Uma parte é absorvida, tá certo? Tem planta, muita coisa absorve luz, e uma parte é refletida. Só que a Terra reflete em outra frequência, ela reflete na frequência do infravermelho, certo? Que a gente não vê, tá certo? Mas é uma frequência diferente, você não vê, certo? Nessa frequência do infravermelho, a atmosfera tem uma região da atmosfera que ela é opaca, ela rebate aquela... Por quê? Depende da composição, porque a luz é absorvida pelos átomos, os átomos emitem novamente luz, etc. e tal. Então, né, tem coisas que são transparentes para certos comprimentos de onda, né? Se você jogar, sei lá, raio-x na gente, isso é transparente, certo? Também, né? E tem coisas que são opacas para certos comprimentos de onda. Então, tem boa parte da radiação infravermelha, ela chega numa certa altitude, lá pelos 10 ou 11 quilômetros de altura, e ela é refletida dependendo da composição daquilo, tá certo? E ela é refletida, então ela fica
presa aqui, isso é energia e isso cria uma temperatura maior. É normal a existência de efeito estufa, mas você tem que olhar qual que é a composição da atmosfera, certo? Composição da atmosfera é muito importante. Então, temos gases de efeito estufa, ou seja, são gases que se ficam na atmosfera, aumentam a opacidade da atmosfera, tá certo? Esse é o CO2, o CO2 é o mais famoso deles, tá certo? E por isso que existe a noção de que a emissão de CO2 cria maior temperatura na Terra, né? Existem outras coisas, por exemplo, eu falei que o Sol manda ultravioleta, eu falei uma besteira, ultravioleta e visível. O visível passa, mas a maior parte do ultravioleta não passa, na realidade, eu tinha esquecido. Por quê? Existe um gás que cria opacidade ao ultravioleta e não deixa entrar na Terra, que é o ozônio. E houve uma época, uma grande crise das camadas do buraco da camada de ozônio, que estava sumindo por causa de emissão de gases que destroem o ozônio e que basicamente deixava passar a radiação ultravioleta, que tem muita energia, que dá câncer na gente, né, etc. E tal. Bom, muito bem. Então, por hoje vai ser isso. Muito obrigado pela presença de vocês. A próxima aula nós vamos usar métodos não iguais, mas algumas coisas parecidas, para discutir a dinâmica de epidemias de doenças infecciosas nos humanos. Tá? Obrigado. Tchau, professor. Tchau. Estou com a mão meio suja.